Você tem medo de fazer trilha, você tem medo da solidão, mas ao mesmo tempo você busca a liberdade. Esse é o tema do episódio de hoje do Maratona Pré-Trilha. E aí, turma, beleza? Preparados para mais um episódio da Maratona Pré-Trilha? Estou conseguindo manter, colocando vídeos diários aí sobre temas diversos. Mas se existe um tema que eu sempre volto a bater na tecla, é esse do medo, da solidão e do desconhecido, e da liberdade de fazer trilhas. Porque é um tema que eu gosto, me interesso muito, porque é um tema que as pessoas perguntam sobre, e porque é um tema muito pouco falado. Né? Se fala muito em equipamento, se fala muito em quais as trilhas, se fala muito em, sei lá, o que levar, qual trilha que eu fiz, mas se discute muito pouco esse lado filosófico, né? O lado do desenvolvimento mental, né? Do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento que as trilhas, travessias, peregrinações promovem. E é algo que eu gosto muito, eu gosto bastante. Muitos dos livros que eu tenho aqui, essa minha parte da estante aqui é só sobre livros de caminhada. Então, muitos dos livros que eu tenho é sobre esses temas. Tem o Nascemos para Caminhar, do Dan Rubinstein, tem o Caminhar, uma Filosofia, do Frederic Goss, Caminhar, uma Revolução, do Adriano Labucci, tem o Walkscapes, que é o caminhar como prática estética, tem o On Trails, do Robert Moore, alguns livros sobre justamente esse lado. Eu estou dando falta de um aqui agora, mas enfim, não sei se eu emprestei para alguém, mas é um lado importante, é um lado que eu gosto, que é essa ligação, essa conexão entre caminhar e filosofia e criatividade e desenvolvimento, pensamento crítico, autoconhecimento, isso tudo eu acho importante no caminhar. Né? Mais do que qual a trilha eu vou fazer, mais do que qual equipamento eu uso, é algo que eu vou conversar bastante com vocês e que eu tenho buscado falar cada vez mais. Mas, enfim, essa parte da solidão é algo que assusta, né? As pessoas têm medo disso, principalmente, e isso tem crescido, né? Porque nós somos seres sociais, sociáveis, a gente tem constante contato ali com outras pessoas, com família, com amigos, com pessoas do trabalho. E, além de mais, a gente está em contato com pessoas virtuais também. Né? A gente está ligado em telas o tempo inteiro, conversando com outras pessoas, como eu estou conversando agora com vocês. E essas coisas na trilha são raras, né? Porque você não tem sinal de celular, porque você às vezes encontra poucas pessoas e tal. A gente não tem, o estímulo que a gente tem na trilha é outro, é um estímulo diferente e é algo que a gente tem que reaprender a ser estimulado pelo que a gente vive e pelo que a gente vê na trilha. Mas também existe o medo dessa liberdade, de alguma forma, né? De ir aí, eu vou estar ali eu sozinho, vou poder fazer o que eu quiser e o que será que eu vou fazer? Então, o que eu queria com esse nosso bate-papo de hoje aqui é te mostrar, te ajudar a te mostrar que esse isolamento, que essa solidão na trilha não é necessariamente o vazio e que o medo, como eu já falei mais de uma vez, tem uma função, né? E eu queria te mostrar, te
te ensinar, te despertar em vocês essa noção de que a liberdade nasce do encontro desse silêncio com o desconhecido. E eu não estou falando disso só do que está lá fora. Estou falando disso do que está aqui dentro também. Né? Estar sozinho, estar em silêncio, a gente começa a abrir umas gavetas e umas caixinhas que estão ali dentro que a gente não sabe o que tem dentro. E o caminhar ajuda nisso. Beleza? Alguns pontos que eu quero falar aí, que eu levantei aí nas minhas prévias aí, essa experiência da solidão. Eu quero falar sobre a diferença entre estar só e entre estar sozinho, sobre o medo na natureza, sobre como valorizar o que o medo revela para a gente, algumas ferramentas para ajudar aí nesse medo. Quero falar sobre liberdade, quero falar sobre o peso da liberdade e sobre o que eu chamo do paradoxo da trilha. Eu vou falar isso lá no final, então fica aí ligado. Se você já viu os outros vídeos, você sabe que eu estou gravando uma série de conversas falando sobre trilhas, travessias, hiking, trekking, bushwalking, nem caminhadas de um modo geral. E eu já fiz 2 trilhas de longa distância, que são 2 livros que eu lancei sobre a trilha do Pacífico, que cruza a costa oeste dos Estados Unidos, da Califórnia até Washington, e sobre a trilha dos Apalaches, que cruza 14 estados nos Estados Unidos, de Atlanta até o Maine. Vai subindo ali nos Estados Unidos todos. E eu agora, em junho de 2025, no final de junho, eu começo a terceira das 3 trilhas, que é a Continental Divide Trail, que é a trilha da divisão continental, que vai pelo meio dos Estados Unidos. E caso eu complete essa trilha, eu vou ser um dos poucos brasileiros que já fez esses 12 mil quilômetros de caminhadas, de trilhas. Tá? São trilhas autossuficientes, solo, e onde você leva tudo, acampa, leva sua barraca, sua comida, sua água. E não são trilhas de peregrinação, como um Caminho de Santiago, por exemplo, mas acaba que são trilhas onde você estando sozinho, solo, você traz essa reflexão, essa oração, esse lado filosófico do caminhar, que é o que eu mais gosto. Então, falando em lado filosófico, os estoicos, que é uma linha de filosofia grega que prega a simplicidade, que prega o viver hoje, né? O não deixar para amanhã, que prega. Eu tenho uma tatuagem estoica aqui, ó. Memento mori, que é lembre-se que um dia você vai morrer, né? É, os estoicos eles têm uma ideia de que o recolhimento, de você estar sozinho, é uma prática de limpeza interior. Né? E o caminhar é isso, né? É você sozinho, a maioria das vezes, fazendo essa limpeza. Então, muitas vezes, quando você vai caminhar, e fazer uma caminhada longa, você fica, pela primeira vez, sozinho de verdade. Sem ninguém por perto, sem ninguém te falando, sem barulho, sem distração, sem celular, sem mensagem. E isso muitas vezes causa medo,
mas é revelador também. É você ali no tic-tac do seu bastão de caminhada no solo, com os seus pensamentos, e aí começa a vir tanto de coisa na sua cabeça, e é legal demais. Nunca vi nada para despertar criatividade tão bom quanto o caminhar. Isso causa em muita gente um desconforto. E é um desconforto de estar com você mesmo, né? Porque a gente é muito dependente muitas vezes de outras pessoas, de amigos, de família, de parceiros, parceiras. E estar com você sabendo que todas as decisões que você tomar são de inteira responsabilidade sua, é algo que às vezes assusta, às vezes causa medo, né? E aí, nesse silêncio quase total, onde o barulho é o barulho ali da mata, você está imerso nos seus pensamentos, nas suas ideias, nas suas memórias, nas suas inseguranças, nos seus medos. E aí não tem para onde fugir, não. Não tem. Aí é você, cara, é terapia. Aí é terapia. Aí é você encarando isso tudo, meu. E vai com coragem, que no final vai fazer sentido. É, eu lembrei agora de uma frase do John Cage, que é um compositor, e ele falava que mesmo quando você está no silêncio absoluto, você sente dois sons. Um som grave e um som agudo. E o som grave é a batida do seu coração, e o som agudo é o som do sangue correndo nas suas veias. É, e aí ali você não chega a escutar. Existem umas câmeras de silêncio absoluto onde você pode fazer esse experimento. Eu, infelizmente, nunca participei de uma, mas enfim. É, ali você não tem esse silêncio absoluto. Você tem bastante caminhada, você tem, né, você tem que estar atento o tempo todo por animais, você tem que pensar onde você vai pisar e tal. Mas esse silêncio da caminhada começa a despertar esses pensamentos, né? E essa viagem interior em você. E eu falo isso bastante, assim. As pessoas perguntam se eu tenho vontade de subir o Everest. Minha vontade de subir o Everest é zero, porque para mim o caminhar é sempre para frente e para dentro. Para frente e para dentro, para frente e para dentro. Então eu ando para frente e eu faço um mergulho interior. Caminhar para mim é terapia, é filosofia, é oração. Então, não que eu não tenha isso no Everest, tá? Eu nunca escalei o Everest, nunca fui nem no campo base, não sei como é que é. Mas eu não tenho o desejo de se fazer. Eu gosto de andar na horizontal e não na vertical. E também não tenho nada contra quem gosta, quem vai, e quem está disposto a ir fazer, né? Esse ano foram 800 pessoas, cara, quase 800 pessoas que escalaram o Everest esse ano. Olha só esse ano teve mais gente escalando o Everest do que gente fazendo a Tríplice Coroa, que são essas 3 trilhas que eu tô fazendo, né? Então, é uma diferença aí. Eu acho que pode ser, você pode ter essa viagem interior num lugar como o Everest, mas você nunca tem essa solidão ali, né? De estar só você, vai estar sempre gente perto, equipe, Sherpa, uma galera. Mas enfim, isso é uma outra história, mais longa, mais complicada. É, voltando ao tema, eu acho que o que esse silêncio da trilha te traz é que ele, ao mesmo tempo que você está num universo aonde o som exterior é isolado, você tem um aumento do som interior, né?
Você não tem barulho de carro, você não tem barulho de trânsito, você não tem barulho de outras pessoas falando, mas você tem aquele pensamento ali falando, sua insegurança crescendo, seu medo gritante, suas ideias ali florescendo. Então, internamente você está um vulcão, um turbilhão de pensamento, que punhado de coisa. E fora, silêncio. Isso é muito massa. Isso é muito legal em trilha. E você só consegue estando sozinho. Mas existe uma diferença entre estar só e estar sozinho, né? Você pode estar ali na trilha caminhando sozinho, mas você está aí em conexão com outras pessoas. Eu sempre busco caminhar sozinho, mas eu tenho sempre um grupo de amigos aonde eu vou encontrar e me comunicar no final do dia, quando eu paro para pegar água, quando eu paro para almoçar, ou comer alguma coisa e tal. O fato de eu fazer essas caminhadas solo não quer dizer que eu tô sempre sozinho. Entendeu a diferença? Você pode se sentir sozinho no meio de um tanto de gente. Quer um exemplo? Eu sempre trabalhei com evento, né? Produzindo show, produzindo festa, discotecando em evento, fazendo direção artística, técnica, enfim, escambau. Eu sempre me sinto muito sozinho quando eu estou assistindo um show, que não sou eu que estou produzindo. E eu passei isso agora, recente, o show do Air, em São Paulo, no festival. Cara, eu tava com um punhado de amigos. Encontrei um punhado de gente que eu não via há séculos. Mas eu assisti o show completamente sozinho. Eles estavam do meu lado. Encontrei com eles depois, encontrei com outras pessoas depois. Mas no show eu me isolo. Assim, eu fico ali, assim, imerso naquilo, né? É, e quando você está numa trilha, você está só, você está ali sozinho, você e seus pensamentos, é um estado de presença seu, né? É você, cara, é só você, e pronto, né? Você está 100% presente, você precisa estar 100% presente, você não pode relaxar, você não pode baixar a guarda, né? É... E aqui tem isso nas trilhas, cara, tem isso. O Fernando Pessoa, grande escritor, poeta português, fala que é preciso estar só para descobrir se é inteiro. E esses momentos só na trilha, você descobre isso. Você descobre se está faltando algum pedaço. Você descobre o que está faltando. Você descobre o que está certo, o que não está. Né? Então acho que tem esse lado do caminhar, de estar sozinho e buscar essa liberdade, que é muito importante. E a gente tem que falar e discutir sobre isso. E outra coisa é a história do medo, né? Ter o medo do desconhecido, de noite, de bicho, de se perder, de morrer, de não conseguir voltar. E aí eu já também volto a bater na tecla que não ter medo é babaquice. Tem que ter medo. Porque é o medo que vai te segurar, né? O medo é o seu instinto protetor, né? É ele que vai te mostrar até onde você pode ir, até onde você consegue ir, seja fisicamente ou mentalmente, né? Algumas vezes esse medo é um exagero da sua mente, né? A gente cresce esse medo pelo que a gente ouviu falar e tal. Eu já falei que eu tô com medo de urso nessa trilha,
porque tem urso pardo. Mas se for olhar estatisticamente, quantas pessoas já foram atacadas por urso pardo na Continental Divide Trail ou nos Estados Unidos de um modo geral, é muito pequeno. É muito mais arriscado eu ser assaltado em Belo Horizonte e morrer por uma bobagem de alguém tentando roubar meu celular do que um urso me atacar. Então é um medo que cresceu na minha cabeça. Tá aqui, eu vou fazer tudo para controlar isso lá, mas é um medo que existe, né? Então é muito importante para a gente aprender a distinguir esses medos do que é real e do que é um medo imaginário. O meu medo de urso é um medo real, mas a probabilidade de eu ser atacado por um urso é baixa. É impossível? Não, não é impossível. Existe, mas é baixa. O meu medo de eu me perder na Continental Divide Trail é baixo. Apesar de ser uma trilha não tão bem sinalizada quanto essas duas, eu estou ali com GPS, eu estou com o meu aplicativo, eu estou com um geolocalizador que me manda sinal para caso eu realmente me perca, né, de resgate e tal. Então, é um medo, para mim, um medo baixo e é um medo imaginário, assim, não é algo real. E o medo de eu ser atacado por uma pessoa, que é um medo que eu não tenho, talvez seja maior do que esses dois, né? De eu estar numa cidade e ser atacado por alguém, né? Por eu ser imigrante, por eu não ser americano, por meu inglês não ser perfeito, porque alguém vai querer me roubar, sei lá, cara. É um medo que eu não tenho, mas é um medo real. Então, saber distinguir esses medos, o que é real, o que é coisa da sua cabeça, o que realmente pode acontecer, o que não pode, é importante. Sabe uma coisa que eu não tenho medo e que é algo que pode vir a acontecer? Eu dar uma pirada. Pirar total lá, né? Porque eu me trato, eu tenho meu médico, tenho minha terapeuta, é, tem os medicamentos que eu preciso tomar, é, eu tenho crises de depressões e eu comecei a caminhar por causa dessas crises de depressões. A caminhada ajuda muito nisso. Mas, cara, é um risco. Eu posso dar uma pirada, né? Nunca aconteceu quando eu estou caminhando. Apesar de eu ter tido momentos críticos que poderiam desencadear algo pior. Mas é algo que é real, né? Mas, enfim, fazendo de novo a conexão com a filosofia, o Kierkegaard, que é um filósofo existencialista dinamarquês, ele diz para a gente que o medo, ou essa angústia, ou essa insegurança, é o que torna a gente livre, né? Isso obriga a gente a escolher o que a gente quer fazer. Então a gente só se torna livre quando a gente conhece esses nossos medos e faz as nossas opções, né? Eu optei em fazer uma caminhada dessa, longa, difícil, isolada. Estou enfrentando meu medo. Eu lembro de um amigo que trabalhava comigo, que tá lá trabalhando numa empresa, né, carteira assinada, tal, tudo mais, e descontente e pensando muito nessa trilha e o que eu queria fazer já há algum tempo, né, desde a pandemia. E ele falou para mim assim: o que é pior que pode acontecer para você? Pior coisa, morrer, né? Sendo muito realista, pior que pode acontecer comigo é eu morrer. Mas pelo menos eu vou morrer fazendo uma coisa que eu gosto. Né? Então ele estava certo. Obrigado, Virgílio. Ele estava certo, cara. É isso. Então aí é um medo e é um medo que eu tenho que enfrentar. E ter esses medos faz com que a gente valorize coisas que a gente normalmente não valoriza.
Tem esse ditado que fala que a gente leva na mochila os nossos maiores medos, né? Então, se leva comida demais é porque você tem medo de passar fome, se você leva coisa de frio demais é porque você tem medo de morrer de frio. É, eu acho que isso tudo tem total sentido. Mas a partir do momento que você passa a estabelecer ali uma categoria desses medos, são reais, são imaginários, aonde que esse medo se encaixa, você começa a valorizar algumas coisas. Por exemplo, se você tem medo de se machucar na trilha, você passa a valorizar mais o seu corpo. Então, tenho medo de cair. Não vou me arriscar a cair. Já caí, já achei que tivesse quebrado alguma coisa. Então, assim, você começa a valorizar mais se você tem esse medo. Se você tem medo de errar o caminho e se perder, você passa a valorizar mais o controle. Você passa a ter mais atenção aonde você está andando. Você passa a observar melhor o caminho. Se você tem medo de não conseguir, você passa a valorizar mais a autossuficiência. Porque só depende de você conseguir. Ninguém vai caminhar para você não, meu amigo. Ninguém vai pegar e te levar para o outro lugar, de ponto A para ponto B. É você. E aí, se você tem medo de não conseguir, você fala assim, cara, não, peraí, eu consigo sim. Cheguei até aqui, por que eu não consigo chegar até ali? Né? Então você começa a valorizar mais essas coisas. É, e essa valorização só acontece quando você consegue revelar, conhecer e dar nome aos medos que você tem. Tem medo da noite? Começa a valorizar mais as estrelas, o céu estrelado. Tem medo de ficar sozinho? Né? Valorize mais a sua própria coragem. Então, assim, é isso. Assim, identifique o seu medo e isso vai fazer com que você valorize o que você tem. E existe algumas ferramentas, vou chamar de ferramenta, alguns truques, alguns hacks para você conseguir superar e lidar com esses medos. Uma delas é o conhecimento, né? A partir do momento que você conhece, não é desconhecido para você. Você pode nunca ter estado ali, mas você sabe o que fazer caso algo aconteça naquela situação. Eu nunca vi um urso pardo, mas eu sei o que fazer se eu encontrar com um urso pardo. Eu não conheço o caminho, mas eu sei quais as sinalizações eu preciso seguir para eu não me perder. Eu nunca, sei, tive um machucado que eu não conseguisse estancar ali o sangramento, mas eu sei o que fazer no caso de primeiros socorros autossuficiente ali, caso isso aconteça comigo. E aí esse conhecimento, e aí talvez também uma ajuda externa, assim, por exemplo, se eu tenho um meu GPS, que eu vou, né, usar caso seja necessário, tá? Mas esse conhecimento te ajuda a, a, a não superar, mas lidar com esse medo que você está sentindo. Você tem medo da noite? Esse ritual noturno vai te valorizar, ajudar a valorizar aonde você está, né? Sei lá, ter algum lugar que é mais perto da luz, ou escolher melhor o lugar onde você vai, ou tentar acampar sempre perto de outras pessoas, ou, né, passar a gostar mais do céu estrelado. Então, isso tudo pode te ajudar. É, e, e aí vem lá do cabeção, momento cabeção, momento hippie, que é você ter técnicas de respiração e meditação mesmo, cara. Porque funciona. Para, respira, né?
é meditação. E isso ajuda. Você identificar a sua própria presença ali, né? E lidar com isso. Isso vai ajudar você a, a lidar com o medo que você está sentindo. E, por outro lado, a, a liberdade é incrível, né? Quando você está numa trilha dessa. Porque você vê que você precisa de muito pouco nessa vida. Porque você carrega numa mochila tudo o que você precisa. Tudo que você vai usar durante 4 meses, 5 meses. Isso é liberdade. Né? Você carrega os seus medos, né? Você carrega seus anseios, você carrega seus desejos, você carrega tudo ali naquela mochila, né? As suas saudades. Mas, mas isso é liberdade. É você decidir o quanto você quer andar, até onde você quer andar, aonde você quer parar, aonde você quer dormir, o que você quer comer, a hora que você quer comer. Não tem ninguém te falando nada, você tem 1 hora de almoço. Se eu quiser fazer 5 horas de almoço, eu faço. Se eu não quiser parar para almoçar, eu também não paro. Se eu quiser deitar 5 horas da manhã, 5 horas da tarde numa barraca para dormir, se eu quiser atravessar a noite inteira andando, eu vou atravessar. Total liberdade para fazer o que você quiser. Sem chefe, sem relógio, sem alguém te dando uma meta para cumprir, né? Você precisa ter uma ideia criativa esse mês. Hã? Você tem ideia para o que quiser. Se eu for ter ideia, você tem que, sei lá, dar sold out nesse show. Não tem show para fazer porcaria nenhuma. Você tem que chegar até o final da trilha? Eu não tenho que chegar até o final da trilha também, não. Eu tenho que chegar até o final da trilha se eu quiser chegar até o final da trilha. Se eu não quiser, eu paro e vou embora. Né? E aí sou eu, cara, não tem ninguém me dando ordens ali. Né? Que é liberdade maior que isso? Né? Tem que dar satisfação. Também não tem que dar preocupação, que é outra coisa. E é por isso que o meu GPS vai mandando a minha geolocalização para minha família, para eles saberem onde eu estou. Mas dar satisfação para outra pessoa, fazer o meu relatório, não, desculpa, mas nem para vocês eu tenho que dar satisfação. Nem para quem está me assistindo. Ah, Jeff, você não postou vídeo hoje. Eu estava afim de postar vídeo hoje, não tinha sinal de celular, não queria. Sou eu, tô lá, cara. Né? Parece ser egoísmo, parece ser chatice, parece ser que eu sou bronco. Às vezes as pessoas falam isso é muito tosco. Mas não, é isso, eu sou livre. Eu sou livre. Eu faço os vídeos porque eu tô afim de fazer. Né? Eu estou conversando com você porque eu estou afim de me expressar, de colocar um punhado de coisa para fora. Tem sido um ano muito catártico para mim. O ano todo. Né? De outros processos. Assim. E essa coisa de parar e conversar com a câmera, né? Sem saber quem está assistindo, eu não sei quem é você, cara. Não sei. Se quiser me falar, comenta aqui. Mas eu não sei, eu estou falando para mim, eu estou falando para ir mais leve. Né? É por isso que eu estou fazendo isso. Porque eu quero ir mais leve. Quero ir mais leve na mochila, quero ir mais leve interiormente. Né? É uma grande catarse isso. É um grande derramamento de coisas que estão dentro da minha cabeça, que eu preciso falar e botar para fora. É uma grande terapia em grupo. Né? E que talvez as coisas que eu estou falando também sirvam para vocês, mas enfim. Ai, ai. É isso, cara. É essa a ideia. É ir mais leve. Ir mais leve. Né? Deixa eu revelar uma coisa para vocês. Eu esse ano, nessa coisa, nesse meu processo de catarse, de me sentir mais leve, eu fiz uma série de entrevistas com todos. Eu tenho 8 irmãos. Todos estão vivos, todos estão lúcidos. Eu sou o caçula de 8, de 9 no total, né? Então todos os outros 8 estão
estão lúcidos. E eu resolvi entrevistar todos esses meus irmãos. Fiz uma série de perguntas, as mesmas para todos eles. Ligava a minha luz, ligava meu celular, mais uma câmera, botava um microfone neles e pau, disparava a fazer pergunta. Cara, nada tão catártico quanto isso. Foi incrível. Estou deixando isso decantar, isso vai virar um documentário, vai virar alguma coisa, porque tem muito material. Imagina, se eu aqui falando sozinho sobre um assunto muito específico que é trilha, eu falo 1 hora em cada vídeo desse, imagina eu conversando com os meus irmãos sobre a vida, sobre meus pais, sobre aonde a gente nasceu, sobre 50 anos de história familiar. Imagina quanto material não tem, imagina. Isso foi muito... Foi uma grande catarse para mim. E aí, quando eu fui gravar o meu, rapaz, foi pesado o trem. Eu já tinha feito entrevista com todo mundo, assim, mas enfim, estou saindo completamente do assunto, que é essa solidão, esse medo e essa liberdade, porque eu acho isso foi algo que foi libertador para mim, sabe? Foi muito libertador poder conversar com esses meus irmãos sobre essas coisas. Mas enfim, o medo é algo que é pesado de carregar, e é por isso que eu tô fazendo essa série de vídeos, voltando ao tema. Eu quero ir com a mochila leve, eu quero ir com os pensamentos também leves, mas a liberdade também pesa. Né? Não é fácil ser livre. É ótimo. Fácil, né? Não. Porque você tem que decidir tudo sozinho. Né? Deu merda, a culpa é sua. Deu certo, a culpa é sua também. Não saiu do lugar, a culpa é sua. É só você. Né? Então, isso cansa ser livre. Né? E, além de ser cansativo, ter essa autonomia, essa liberdade, é algo que exige um grau de maturidade alto. Né? Porque você tem que assumir. Assumir se der errado, assumir se deu certo, assumir se... Né? Então, é tudo contigo, rapaz. Ou moça. É só vocês. E não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Oh, foi mal. Jeff, foi mal. Eu errei. Pô, eu sou responsável, cara. Eu sou responsável. Então, qualquer coisa que acontecer na CDT, o responsável sou eu. Né? E aí essa liberdade e essa coisa que eu estou buscando é isso, é carregar só o essencial, tanto na mochila quanto dentro de mim mesmo, e o peso disso. É um peso mais leve do que o peso do medo. É um peso mais leve que o peso dos questionamentos, mas eu vou estar ali sempre questionando, livre, mas sempre com esse medo controlado e com esses questionamentos prontos. E aí o outro ponto é o silêncio. Eu não sei quem de vocês tem experiência com meditação. E as primeiras vezes que você medita, é difícil demais você ficar 1 minuto, 2 minutos, em total silêncio. É uma eternidade, cara. É uma eternidade. E aí, com o tempo, você vai entendendo o silêncio, você vai entendendo essa meditação. E você vai entendendo que essa falta de estímulos exteriores, de luz, de som, de palavras, de objetos, né,
é algo que te faz bem, né? Mas até chegar lá é, é um caminho longo, é uma travessia. Mas aí, quando você chega, você entende que esse silêncio revela o que está realmente dentro de você, o caminhar para dentro, né? E segue caminhando estrada fora e segue entrando para dentro de você mesmo, né? E é aí, nesse ponto, nesse lugar, onde você está sozinho, está caminhando, está fisicamente cansado, está em silêncio, que vem um estalo e fala: rapaz, sou eu. Você se conhece. O autoconhecimento chega, você começa a entender melhor, né? Eu acho que eu mudei muito, mas eu mudei muito nesses 10 anos caminhando. Só 10 anos. É, eu acho que para melhor. Algumas pessoas acham que eu, né, mudei demais e não estou tão melhor assim, mas eu acho que eu estou melhor depois que eu comecei a fazer essas caminhadas, peregrinações, jornadas. É, o mesmo Jeff, vou falar lá na Tailândia, same, same. É o mesmo, igual, só que é diferente, né? Eu tenho isso junto com terapia, me ajuda a me conhecer, saber quem eu sou, o que eu quero e tal. Ainda cheio de dúvidas, sempre. Mas enfim, a gente chega finalmente ao, ao que eu chamo do paradoxo da trilha, que é o seguinte: você tá na trilha sozinho, mas ao mesmo tempo você se sente completo, inteiro, né? Ninguém é uma ilha. Ninguém consegue fazer nada sozinho, mas quando você está na trilha sozinho, depois de algum tempo, você se sente completo. O fato de você sentir medo mostra que você está vivo, né? Por isso que abandonar o medo é burrice. Você sente medo porque você está vivo. Se você não tem medo, você não tem emoção, né? E o fato de você se sentir livre é quando você realmente se dá conta do peso que você carrega, de quem você realmente é, da sua importância no mundo, do que você está fazendo aqui, de quanto você é importante para as outras pessoas, de quanto você ama outras pessoas. E isso tudo você vai conseguir quando você se sentir livre. A gente está terminando. Vou tomar um gole d'água só. Tomar um gole d'água para, antes de te pedir para assinar, se inscrever, me seguir nas outras redes, ativar o sininho aqui para quando sair vídeo novo você ficar sabendo. Para te falar o seguinte, que muita gente próxima, não é gente que eu não que eu conheço pouco, muita gente próxima de mim acha que essas minhas trilhas são uma fuga,
sou eu não querendo encarar a realidade, eu não querendo encarar a vida adulta, ou eu fugir das minhas responsabilidades. Eu não acho que seja isso. Realmente eu não acho. Eu acho que é um retorno. Não é ir. Eu vou para voltar. E é um reencontro comigo mesmo. É a minha terapia, é a minha oração. Né? Minha família é muito religiosa, muito católica. E eu sou um dos poucos que não sou católico, não tem religião. E a minha oração é essa. Né? Eu caminho. Essa é a minha forma de oração. Eu acho que esse caminhar é mostrar que uma vida sem, sem ruído, sem barulho externo, sem informação externa, sem estímulo, pode ser muito desconfortável. E talvez isso seja a vida real. A gente viveu milhares de anos sem isso. Milhares de anos. Só muito recentemente que a gente passou a ter esse tanto de informação, esse tanto de estímulo. E talvez estar lá sozinho, no meio da floresta, só com os meus medos, com o meu silêncio, com a minha liberdade, eu seja quem eu realmente sou. É isso. Obrigado por assistir. Esse foi mais um episódio da Maratona Pré-Trilha. Eu vejo vocês em breve. Vou ali agora sentar, pensar sobre o que eu vou escrever e falar no próximo episódio que deve entrar ao ar amanhã. Tá bom? Obrigado. Valeu por assistir. Até mais. Tchau.